Bom, vamos continuar aqui o nosso trabalho, queridos, a parte de orçamento. Vamos para os nossos princípios orçamentários. Ou seja, vamos tratar agora dos princípios que regem o orçamento público. Lembrando que, teoricamente falando, esses princípios, cabem para as 3 leis orçamentárias, mas são princípios direcionados especificamente, mais direcionados para a lei orçamentária anual. Então, são princípios mais direcionados para a lei de meios. Então, nós vamos ver o princípio da unidade e unicidade, o princípio da legalidade, o princípio da universalidade, o princípio da anualidade ou periodicidade. Vamos tratar do princípio do orçamento bruto, o princípio da exclusividade, princípio da especificação, discriminação ou especialização. Vamos falar também do princípio da publicidade, que diz respeito à publicação do orçamento, que a gente até citou lá no ciclo da LOA. Vamos falar do princípio do equilíbrio orçamentário, que é o princípio da balancinha, onde a receita prevista vai ser proporcional à despesa fixada. Isso tem a ver com planejamento. Vamos falar do princípio da não afetação, não vinculação da receita de impostos. Vamos falar do princípio da clareza e vamos falar do princípio da programação. Então, o primeiro princípio é o princípio da unidade ou o princípio da unicidade. Só deve existir um único orçamento. Só deve existir uma única lei orçamentária. O orçamento deve ser uno, o orçamento deve ser único. Segundo este princípio, o orçamento deve ser uno, deve ser único, deve ser um só. Deve existir apenas um orçamento e não mais que um tipo de orçamento para cada exercício. Visa-se com esse princípio eliminar a existência de orçamentos paralelos. Tudo bem? Antigamente, existia passado o orçamento monetário, que era um orçamento apenas dos gastos do Bacen, dos gastos do Banco Central. Esse orçamento monetário não existe mais. Esse orçamento monetário ficou no passado. Hoje em dia, só existe um único orçamento. Lembrando que o Bacen, o Banco Central, é uma autarquia em regime especial. Então, sendo uma autarquia em regime especial, o orçamento dele vai estar dentro do orçamento do Poder Executivo, lá na administração indireta. Tudo bem? Agora um detalhe, você vai ter um único orçamento para cada ente federativo. Então, você tem um orçamento só para a União, um orçamento só para cada estado. Eu vou citar aqui o orçamento do estado de Goiás como exemplo, e você tem um orçamento só para cada município, que eu estou citando aqui o município de Goiânia. Cada ente federativo tem o seu próprio orçamento. Cada ente federativo tem a sua própria lei orçamentária. Cada ente federativo tem o seu. Guarda isso, que isso é importante. Lembrando, que o fato do orçamento apresentar 3 peças não fere o princípio da unidade ou o princípio da unicidade. E outro detalhe interessante, existem impostos federais, estaduais e impostos municipais. Detalhe importante também. Interessante que eu moro aqui em Brasília, eu moro aqui no Distrito Federal, e o Distrito Federal arrecada como estado e como município. Então, aqui no DF, eu tenho uma única esfera que vai englobar todos os gastos e receitas estaduais e as receitas municipais, que é a esfera distrital. Então, aqui no DF é diferente. Não sei se você que mora no outro estado sabia disso, mas aqui no DF a gente não tem prefeitura, a gente não tem Câmara de Vereadores. Nas cidades que você chama de município, aqui nós chamamos de cidades satélites, nós temos um administrador regional que é subordinado ao governador. Então o DF tem o orçamento distrital, o orçamento da esfera do Distrito Federal, que vai englobar a esfera estadual e vai englobar também a esfera municipal. Agora veja, nós já tínhamos falado anteriormente que o orçamento tem 3 peças: orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social e orçamento de investimentos estatais. Nós vamos ver mais na frente que o fato do orçamento apresentar 3 peças não fere o princípio da unidade ou unicidade. São 3 peças da mesma lei.
Tudo bem? Então, olha só, o orçamento tem 3 peças. Orçamento fiscal, já vimos isso. Aqui é uma recapitulação. Refere-se aos poderes da União, seus fundos, seus órgãos, suas entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Essa é uma das peças. Lembrando, quando a gente fala fisco, a gente está falando de arrecadação e a gente está falando de gasto. As duas coisas envolvidas. Temos o orçamento de investimento das estatais, empresas que, direta ou indiretamente, o governo possua a maioria do capital social com direito a voto. E nós temos o orçamento da Seguridade Social. Seguridade Social tem a ver com gastos e investimentos previdenciários, ou seja, as entidades e órgãos vinculados, tanto a administração direta quanto a administração indireta, bem como seus fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Então, o orçamento apresenta 3 peças. São 3 peças da mesma lei. Então, nós temos o orçamento fiscal. Vou escrever aqui, ó, orçamento fiscal, só para você entender em termos de esquema aqui, ó. Então, nós temos aqui o nosso orçamento fiscal, nós temos o orçamento da Seguridade Social e nós temos o orçamento de investimento nas estatais. Suponha que o orçamento fiscal seja 100, o orçamento da Seguridade Social seja 150 e o orçamento de investimento nas estatais seja 50. Somando isso aqui, nós temos o total de 300. O total dessas 3 peças, ou seja, se você totalizar essas 3 peças do orçamento, porque nós temos uma única lei, e um detalhe, hein? O fato do orçamento apresentar 3 peças não fere o princípio da unidade ou o princípio da unicidade. São 3 peças da mesma lei, ou seja, é a mesma lei que trata de 3 assuntos diferentes. É a mesma lei que trata de 3 tópicos diferentes. Então veja, o fato do orçamento apresentar 3 peças não fere o princípio da unidade ou unicidade. Somando-se as 3 peças, nós temos um princípio, que é o princípio da totalidade orçamentária. Então, somando o total das 3 peças, nós temos o princípio, que é o princípio da totalidade orçamentária. Princípio da totalidade orçamentária. Professor, esse seria o segundo princípio orçamentário? Não. O princípio da totalidade orçamentária é um princípio doutrinário. O princípio da totalidade orçamentária é consequência da unidade. É consequência do fato do orçamento apresentar 3 peças. Este total dá origem ao princípio da totalidade orçamentária. Totalidade orçamentária não é mais um princípio, é um princípio doutrinário, é consequência da unidade. Princípio da totalidade é consequência do fato de apresentar 3 peças, ou um total de 3 peças. Beleza? Continuando meu raciocínio aqui, ó. Vamos para o princípio da legalidade. O orçamento é lei. O orçamento no Brasil é uma lei e é uma lei ordinária. Toda lei ordinária é de iniciativa do chefe do Poder Executivo, do chefe ou da chefe do Poder Executivo. Tem que passar pelo Legislativo e tem todo aquele trâmite que nós já estudamos no ciclo da LOA, no ciclo da Lei Orçamentária Anual. Então, no Brasil, nós temos uma lei específica, que é uma lei ordinária. Deve cumprir esta lei todo o rito legislativo. Ou seja, tem que cumprir os quesitos, sancionamento. O presidente tem até 15 dias para sancionar ou vetar o projeto de lei orçamentária anual, 15 dias úteis, né? E também o orçamento tem que ser publicado, que tem a ver com outro princípio, que é o princípio da publicidade. Se todo este rito legal não for cumprido, o orçamento não passa a valer, o orçamento não passa a vigorar. Guarda isso, que isso é importante dentro do nosso contexto. Incorre em crime de responsabilidade quem deixa de cumprir a lei orçamentária. Precisa cumprir a lei ordinária. Lembrando que a lei do orçamento
a iniciativa de envio da proposta de orçamento compete privativamente à chefe do Executivo, no caso a presidente da República, né? A aprovação compete ao Legislativo, lembrando que essa, né, prerrogativa não é exclusiva do Congresso Nacional. Se fosse exclusiva de lá, já publicava. A competência é uma competência concorrente. Beleza? Vamos falar do princípio da anualidade ou princípio da periodicidade, que diz o seguinte: as previsões de receita e despesa devem referir-se a um período limitado de tempo, ou seja, um exercício financeiro. Queridos, o orçamento, não estou falando do PPA, estou falando da LOA, é para um exercício. O orçamento cobre um período limitado de tempo, um exercício financeiro. Esse período de vigência se chama exercício financeiro. No Brasil, de acordo com o artigo 34 da Lei 4.320 de 1964, o exercício financeiro coincide com o ano civil, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Sabe o que significa dizer? Que em cada ano, em cada exercício, está se executando uma única lei orçamentária. Uma única lei orçamentária para cada ano. Uma única lei orçamentária para cada exercício. Tudo bem? Agora um detalhe bastante interessante. Quando a gente fala do princípio da anualidade, algumas coisas interessantes que a gente precisa saber quando a gente fala de anualidade ou quando a gente fala de periodicidade. Lembrando que a gente pode chamar de anualidade ou periodicidade. Então, uma coisa que você não pode esquecer é que quando a gente fala de anualidade, nós estamos falando da execução do orçamento. Vamos pegar, por exemplo, o orçamento aqui de 2015. O ciclo orçamentário do orçamento de 2015, ele passa a nascer a partir de 2014. Ou seja, no ano de 2014, nós temos a elaboração e envio da proposta de orçamento. Compete ao chefe do Executivo, ao presidente da República, enviar a proposta de orçamento. Lembrando que a gente já estudou anteriormente, né, a presidente vai mandar a proposta, só que todos os poderes e os órgãos dos poderes enviaram a proposta de orçamento. A gente sabe que em 2014 quem vai aprovar a lei do orçamento, e essa competência não é exclusiva, é o Congresso Nacional. Quem vai sancionar a lei do orçamento também, chefe do Executivo, presidente da República. Ou seja, em 2014 começa o ciclo ou processo orçamentário do orçamento de 2015. Então, em 2015, nós vamos ter a execução do orçamento. O ciclo dele começou em 2014. 2015, nós temos a execução. Quando a gente fala de anualidade ou periodicidade, nós estamos nos referindo à execução. O orçamento cobre um período limitado de tempo, período que equivale ao ano civil, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Isso diz respeito à execução do orçamento. Isso diz respeito à execução orçamentária. Estou falando da execução. E em 2016, termina o ciclo daquele orçamento, porque você vai ter a aprovação ou não da prestação de contas. Aprovação ou não da prestação de contas. Isso em 2016. Queridos, até 60 dias após o início da sessão legislativa, e a sessão legislativa começa em 2 de fevereiro, a presidente da República tem que apresentar a sua prestação de contas relativa ao exercício anterior. Essa prestação de contas vai para o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União tem até 60 dias para emitir um parecer. Se não emitir esse parecer, não entra em recesso em julho.
Um detalhe interessante, é um parecer opinativo. O Tribunal de Contas da União dá a sua opinião. Depois que ele deu esse parecer, volta para o plenário do Congresso Nacional, que aí vai votar pela aprovação ou não das contas, da prestação de contas do chefe do Poder Executivo. Depois de aprovado ou não a prestação de contas, acaba o ciclo ou processo orçamentário. Tudo bem? Professor, se a conta foi aprovada, beleza? Beleza. Se a conta foi reprovada, junto ao TCU, existe o Ministério Público. Dependendo da situação, esse Ministério Público junto ao TCU, que não tem nada a ver com o MPU, pode oferecer denúncia ao Poder Judiciário e a pessoa da presidente ser responsabilizada porque não executou o orçamento adequadamente. Isso é um outro assunto. Independentemente do orçamento ser aprovado ou não, independentemente disso, termina o ciclo orçamentário. Então, o ciclo ou processo orçamentário vai além do exercício financeiro. O ciclo ou processo orçamentário começa no ano anterior à execução do orçamento. Começa com a elaboração da proposta e a iniciativa do chefe do Poder Executivo passa pela aprovação, sanção, publicação. No ano seguinte, execução, que é o princípio da anualidade ou periodicidade. E o ciclo ou processo orçamentário termina no ano posterior à execução, com a aprovação ou não da prestação de contas relativa ao exercício anterior. Isso é ciclo ou processo orçamentário. E um detalhe, que cada orçamento tem o seu ciclo ou seu processo orçamentário. E uma coisa bastante interessante. Veja, estamos aqui agora, nesse momento, em 2015. Exemplo, estamos em 2015. Em 2015, estamos executando o orçamento de 2015, aprovando ou não a prestação de contas do orçamento de 2014 e elaborando o orçamento de 2016. O que significa dizer? Cada orçamento tem o seu ciclo. Agora, ser executado é só um, que é justamente o princípio da anualidade ou periodicidade. Só existe em cada ano uma única lei orçamentária sendo executada, uma única lei orçamentária que está em execução. Aí sim que seria o orçamento de 2015. Tranquilo, sem dificuldade. Vamos para o princípio da universalidade. O orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas dos poderes, da União, seus fundos, seus órgãos, tanto da administração direta quanto da administração indireta. Quem ficar de fora da lei orçamentária, quem ficar de fora da lei do orçamento, está impedido de receber recursos oriundos do orçamento. Por exemplo, temos o orçamento do Executivo. Tem que ter toda a administração direta, a administração indireta, os fundos instituídos e mantidos pelo poder público. Exemplo didático. Se o Ministério da Educação não for lembrado no orçamento, em regra, segundo esse princípio da exclusividade, ele não pode receber recursos oriundos do orçamento. No Judiciário, na esfera federal, tem que ter todo o Judiciário Federal. Se, por exemplo, didático, a Justiça Federal foi esquecida, não pode receber recursos oriundos do orçamento. Temos o orçamento também do Poder Legislativo, Câmara e Senado, incluindo o TCU. Quem ficar de fora não pode receber recursos oriundos do orçamento. No Ministério Público da União, nós temos os 4 ramos do Ministério Público. Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Quem ficar de fora de um desses ramos não pode receber recursos oriundos do orçamento. Se ficar de fora, na lei toda do orçamento do MPU, ou seja, na proposta orçamentária do Ministério Público da União. Ou seja, para receber recursos do OGU, do Orçamento Geral da União, tem que fazer parte deste universo, que é o universo do orçamento, que é o universo orçamentário. Tudo bem? Vamos para o princípio da especificação, especialização ou discriminação, que é um princípio bastante interessante. Ele veda qualquer dotação global de orçamento. Professor, o que você chama de dotação global de orçamento? Dotação global de orçamento é uma dotação sem especificar,
sem você discriminar, sem você detalhar os pormenores daquele gasto ou daquele investimento. Ou seja, as despesas devem ser classificadas em um nível tal de desagregação que facilite por parte dos agentes interessados a sua análise. Ou seja, o Legislativo, o Tribunal de Contas. A discriminação da despesa na lei de meios deve ser realizada no mínimo por elementos, que é uma classificação que a gente trabalha com classificação de despesa. Ou seja, pessoal, material, serviços, obras. Por exemplo, no orçamento, eu não posso colocar assim, eu vou gastar 100 mil com educação. Por quê? Isso é dotação global. Você precisa especificar, você precisa detalhar, você precisa fazer um detalhamento. Esse detalhamento é importante. Caso contrário, você fere o princípio da especificação, especialização ou discriminação. A gente vai ver daqui a pouquinho que esse princípio tem uma exceção, que é uma reserva chamada reserva de contingência. Detalhe interessante, que esse princípio está presente na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A discriminação da despesa far-se-á por UO, unidade orçamentária, que a gente vai ver um pouco mais na frente o que é uma UO, lá em execução orçamentária e financeira, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, ou seja, o nível de elementos, com as respectivas dotações, incluindo a categoria, esfera orçamentária, modalidade de aplicação, fonte de recurso, identificador de uso. Isso aqui são codificações que se usa no orçamento para você detalhar aqueles elementos lá que a gente vê relativo ao orçamento. E uma exceção ao princípio da especificação, especialização ou discriminação é a reserva de contingência. A reserva de contingência surge no artigo 91 do Decreto-Lei 267 e a reserva de contingência também ela vai ser detalhada na Lei de Responsabilidade Fiscal. A reserva de contingência é um valor que vai estar na LOA, que serve para cobrir um eventual passivo contingente. O que se chama de passivo contingente, professor? Alguma coisa que o ente federativo sabe que tem que pagar, é um determinado valor, só que ele não sabe exatamente quando vai pagar, quando vai ser pago. Isso que é um passivo contingente. O passivo contingente, Lei de Responsabilidade Fiscal, está no anexo de riscos fiscais, que é um anexo novo que surge a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, LDO, passivo contingente, Lei Orçamentária Anual, reserva de contingência. Então, olha só, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, você vai ter um anexo chamado Anexo de Riscos Fiscais. Nesse anexo de riscos fiscais, você vai ter a avaliação dos passivos contingentes. Você vai fazer uma avaliação dos seus passivos contingentes. E na Lei Orçamentária Anual, você vai ter uma reserva, que é um dinheiro que você separa para pagar esses passivos contingentes, que é uma reserva que a gente chama de reserva de contingência. Reserva de contingência é um dinheiro que você separa para cobrir um eventual passivo contingente. Por exemplo, um passivo contingente pode ser uma ação na vara civil. Às vezes alguém processa o Estado, alguém processa um município. Aí o município, o Estado perde em primeira instância. Perdeu em primeira instância? Passivo contingente. Você conhece o valor, sabe quem tem o direito de receber e você sabe que tem que pagar. Só que muitas vezes o Estado ou o município ele não paga na hora, ele faz um recurso, ele recorre daquela decisão. O que significa dizer? Vai chegar em outras instâncias. Só que tem um detalhe, a partir do momento que o passivo contingente passa a existir, eu preciso separar um dinheiro no orçamento relativo a essa reserva, que é a reserva de contingência. Eu preciso separar o dinheiro para pagar aquela ação judicial. Professor, mas eu não vou pagar agora. É verdade, porque houve um recurso. Então, aquela reserva de contingência, o dinheiro vai ser separado para pagar aquele passivo contingente e aquele dinheiro, logicamente, vai ficar aplicado.
E uma coisa interessante, que essa própria reserva de contingência é um valor, é um dinheiro que pode ser utilizado eventualmente até para um crédito adicional, porque o dinheiro está lá guardado. Se daqui a 5, 6, 7, 8, 10 anos, se o ente federativo realmente perder a ação, já tem um dinheiro para pagar, porque já está na reserva de contingência. Esse dinheiro vai sendo separado e vai reservando e passando de um orçamento a outro orçamento. Então você não precisa necessariamente especificar a reserva de contingência. A reserva de contingência é para cobrir um passivo contingente. O que significa dizer reserva de contingência, exceção ao princípio da especificação, especialização ou discriminação. E um outro detalhe interessante, um outro detalhe também a ser abordado, né? Se daqui a 5, 6, 7, 10 anos o ente federativo ganhar a ação, não precisa pagar mais. Essa reserva de contingência, eu vou pegar uma autorização legislativa específica e esse dinheiro vai ser aplicado, esse dinheiro vai ser investido, tudo bem? Via créditos adicionais. Então a gente vai ver lá na frente que todas as vezes que você tiver um recurso sobrando no orçamento, você vai solicitar via legislativo a abertura de um crédito adicional. Então, o crédito adicional é para você investir um dinheiro que está sobrando, um dinheiro que não tem destinação, como é o caso da reserva de contingência se o ente federativo ganhar aquela ação e o dinheiro se tornar disponível. Tranquilo? Sem dificuldade? Então, a exceção ao princípio da especificação, especialização ou discriminação é a reserva de contingência. Vamos para o princípio do orçamento bruto. As receitas e despesas devem constar na lei orçamentária de créditos adicionais pelos seus valores brutos, sem nenhuma dedução. Essa regra pretende impedir a inclusão apenas das importâncias líquidas, como resultado do confronto de receitas e resultado do confronto de despesas. Ou seja, todos os valores que constam no orçamento devem constar pelos seus valores brutos, sem qualquer tipo de desconto, sem qualquer tipo de dedução. Ou seja, quando a gente fala, por exemplo, da remuneração do servidor, do salário do servidor, o valor que vai constar no orçamento é o valor bruto. Não é o valor com desconto que cai na conta, é o valor bruto, sem qualquer tipo de desconto, sem qualquer tipo de dedução. Este é o princípio do nosso orçamento bruto. Tudo bem? Temos o princípio do equilíbrio orçamentário. Equilíbrio orçamentário, queridos, é o princípio da balancinha. Você faz uma balancinha aqui, ó, só para você representar isso, ó. Vou fazer a balancinha aqui, vou apagar a balancinha, só para representar isso aqui para você, ó. Balancinha. O que significa balancinha, professor? Balancinha significa equilíbrio. O que significa dizer, professor? Significa dizer que a receita prevista tem que ser proporcional à despesa fixada. Exemplo didático. Se está previsto arrecadar 1 milhão, eu posso gastar até 1 milhão, porque tudo parte de um planejamento. Tudo deve ser planejado. Professor, se no decurso da execução do orçamento, em vez de arrecadar 1 milhão, eu consegui arrecadar um pedacinho a mais, ou seja, eu consegui arrecadar mais 200 mil. Esse dinheiro está automaticamente liberado para gastar? Não. Preciso de uma autorização legislativa específica, ou seja, preciso de uma autorização via lei de créditos adicionais. Se eu arrecadar acima daquilo que estava previsto. O outro lado da história, estava previsto arrecadar 1 milhão. Só arrecadei 900 mil. Como é que eu vou gastar 1 milhão? Eu vou ter que fazer um corte no orçamento de 100 mil. Para quê? Para terminar o exercício equilibrado. Fiz uma previsão de arrecadar 1 milhão, não consegui arrecadar 1 milhão. Eu vou ter que cortar 100 mil para manter o orçamento em equilíbrio, para manter o orçamento equilibrado. Vou fazer um corte na casa de 100 mil reais. Beleza? Isso tudo para quê? Para manter o equilíbrio no meu orçamento. Então o equilíbrio trata justamente disso.
Em cada exercício financeiro, a despesa não deve ultrapassar a receita prevista para o período. Uma razão fundamental disso aí é um meio de limitar o crescimento dos gastos governamentais. É um meio de evitar que o ente federativo fique cada vez mais endividado. Essa é a ideia principal. Não permitir que haja esse nível de endividamento. Isso é o princípio do equilíbrio orçamentário. Daqui a pouco a gente continua. Um abraço!